Olá pessoal, excelente terça-feira para todos os tricolores. Muito bem-vindo ao canal Verde da Esperança, o canal novo que chegou para somar tantos canais que falam do nosso Fluminense. Quero mandar um grande abraço, um carinho especial a você que já se inscreveu no canal, tem apoiado todo o nosso início aqui de trabalho. Muito obrigado pelo carinho, pela força, pela sua amizade, tá bom? Você que está chegando agora, caiu de paraquedas, esse é o novo canal do Fluminense, você é tricolor, se inscreva no canal, dá essa força pra gente. Nós queremos trazer aqui coisas novas e boas para vocês. Um cenário melhor, trazer vídeo, isso vai depender do crescimento do canal. Você se inscrevendo vai estar contribuindo para esse crescimento, tá bom? Então fique à vontade, você de perto, você de longe, você de outro estado, já que eu sou do Rio de Janeiro, você de outro estado, você de outro país, tricolor de toda a terra, saudações tricolores, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos lá, minha gente. Ontem à noite nós falamos sobre essa notícia surpreendente da rescisão do contrato do Renato Augusto. Eu prometi que eu ia voltar aqui a trazer mais detalhes sobre essa rescisão, o que aconteceu na verdade, de quem partiu a vontade de rescindir o contrato, do Fluminense, do Renato. Então nós ficamos com essas dúvidas e começamos aí a correr atrás, apurar, pesquisar, enfim. E nós descobrimos algo que já estava se desenhando. Depois daquela contusão que o Renato Augusto teve no ombro, lembra? Ele ficou um bom tempo parado. A partir desse momento ele começou a conversar com a diretoria uma possibilidade de rescindir o contrato. Mas aí o tempo passou, ele se curou e tal, e ele voltou ativa, treinando e tal. Só que tem um problema. As dores nunca deixaram o Renato Augusto. Não só a dor do ombro, mas dores no corpo. Isso é natural para um atleta que já atingiu uma certa idade. O corpo começa a responder. O atleta que joga futebol é um esporte de contato. E com o tempo isso vem respondendo negativamente. E o Renato Augusto já estava com essas dores terríveis no corpo. Ele não conseguia desenvolver o futebol e também acabava o jogo e ele ficava com muitas dores. Então isso já vinha, ele pensando muito sobre isso, e ele chegou à conclusão ontem que não valia a pena ele ficar entrando em campo, não ia dar o melhor dele. Ele tecnicamente está muito abaixo, fisicamente muito abaixo, ele reconhece isso. Então ele chegou para a diretoria do Fluminense, como já tinha conversado lá atrás, chamou e quis rescindir o contrato, ou seja, partiu do próprio Renato Augusto. Ele vai abrir mão do salário, que iria até 31 de dezembro, um salário bom, gente, vai de 600 a 800 mil, salário. Ele abre mão desse salário para não prejudicar o Fluminense e para que ele tenha também a tranquilidade na vida, né, gente? O Renato é um super campeão, já ganhou tudo nessa vida, jogador de Copa do Mundo, então ele quis rescindir o contrato para ficar tudo bem. Então, está aí a resposta, partiu do próprio Renato a rescisão de contrato, alegando que tem muitas dores no corpo, não tem como performar, não tem como ajudar o Fluminense. Vai encerrar a carreira? Nós não sabemos ainda. Pelo menos no Fluminense ele está encerrando. Teoricamente, ele vai encerrar, porque ele já tinha dado uma entrevista que ele iria jogar futebol até o finalzinho do ano. Mas não sei, futebol é dinâmico, né? Vai que de repente um time dos Estados Unidos aí chama ele de repente está curado, vai lá, a gente não sabe. Mas hoje ele tinha deixado claro que ele iria jogar até o final do ano. Bom, vamos aguardar. Essa é a notícia. Agora, abriu um bom espaço aí na folha salarial do Fluminense. A janela para a contratação abre agora em junho. O Fluminense precisa ir ao mercado. O próprio técnico Renato Gaúcho já pediu 3 reforços, nós falamos sobre isso ontem. Então o Fluminense tem que aproveitar agora esse salário que ficou aí à disposição, repito, 600 a 800 mil, o salário do Renato Augusto. Pode sim ir ao mercado e contratar um bom jogador para poder fazer parte do elenco do Fluminense, né? Então vamos lá, minha gente. Bom, essa são as notícias do nosso Renato Augusto. Agora vai, claro, vai parar
E quem sabe vai começar, né, a torcer agora para o nosso Fluminense, né? Vamos lá, minha gente. O Fluminense joga amanhã pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Aparecidense. É, o jogo da volta, né? O Fluminense aqui no Maracanã venceu apenas de 1-0, um resultado muito magro. Agora vai passar um sufoco. O jogo será em Brasília, no estádio Mané Garrincha, será às 19h30. Eu vou trazer mais detalhes amanhã no pré-jogo, tá? Explicando um pouquinho. O Fluminense treina hoje, volta para o treinamento. Eu vou explicar basicamente amanhã no pré-jogo quem poderão os atletas que entrarão em campo contra o Aparecidense. Não deve mudar muita coisa. Hoje o Fluminense não pode dar o luxo de poupar alguém, não tem como poupar. É a terceira fase, perdeu, um abraço, vai embora. E a Copa do Brasil é que paga melhor. Então o Fluminense tem que realmente fazer, colocar o melhor que tem em campo, né? Poderia colocar um time mesclado se tivesse ganho no Maracanã com a margem de 3-4-0, seria mais tranquilo. Mas como não conseguiu vencer, só apenas 1-0, então vai ter que entrar com o time completo, vai ter que jogar, vai ter que correr, vai ter que performar, coisa que não está fazendo, vai ter que performar. Uma coisa que tem me incomodado muito é o Fluminense com esses toquinhos laterais. Um jogo que não tem infiltração, jogada de velocidade, olha, tem que parar. O Fluminense tem que ser um time mais agudo, vontade de vencer. Então amanhã eu vou trazer mais detalhes no pré-jogo do Aparecidense e Fluminense. Falar um pouquinho do Aparecidense, a expectativa deles, como é que vai ser o time, vou trazer aqui relativamente o time deles e como é que está a expectativa para essa partida, tá ok? Então amanhã também trago a possível escalação do Fluminense para esse jogo amanhã pela Copa do Brasil. Lembrando que final de semana o Fluminense vai enfrentar o Vasco e o mando de campo é nosso. Até ontem tinha 10 mil ingressos vendidos. O mando de campo é nosso. Seria muito bom, você que pode, tricolor, vai ao Maracanã. Vai ao Maracanã com a família, vai torcer pelo nosso Fluminense, porque o mando de campo é nosso, vai ficar feio. É metade dividido, Fluminense e Vasco. Imagina a torcida do Vasco ser maior do que a nossa. Não pode. Nós estamos mandando esse jogo. É Fluminense e Vasco. O Vasco agora venceu o Fortaleza de 3-0, está muito empolgado para essa partida. O Fernando Diniz conseguiu a sua primeira vitória. E eu vi o jogo, o Vasco está jogando com muita velocidade. Se não tem ainda um esquema definido, o Fernando está chegando agora, mas é um futebol muito veloz. O Fluminense precisa tomar cuidado com esse jogo lento, estoque laterais. Eu estava observando o jogo, um jogo de muita intensidade. Se não tem categoria, né, habilidade, eu vi muita velocidade no jogo do Vasco. A gente sabe que o Vasco não tem um time bom, é um time muito razoável, não tem atletas de nomes que a gente conhece, né? Só aquele rapaz que foi expulso, né? Até esqueci o nome dele agora, é o principal jogador do Vasco, ele foi expulso, né? Então, o Vasco não tem um time bom, o Vasco tem um time competitivo. E o Fluminense precisa se atentar quanto a isso. O Fluminense precisa correr, precisa competir. O Fluminense está com esses toquinhos laterais, sem vontade de vencer, se preocupa demais. O Fluminense precisa entrar no jogo. Parece que em certo momento da partida o Fluminense parece que dorme. Fica ali olhando o adversário jogar, tocando bola, não tem aquela vontade de ir para cima. Às vezes pega uma bola aqui na entrada da área, em vez de avançar, não, toca, volta a bola lá atrás. Isso é irritante, né? Começar tudo de novo, a bola já está aqui na intermediária para entrar no adversário, volta a jogada de novo. Quer dizer, é terrível isso. Então o Fluminense tem que se atentar para esse detalhe. Repito, você que pode, vai ao Maracanã nesse final de semana, torcer para o nosso Fluminense, uma vitória será fundamental contra o Vasco, tá ok? Bom, amanhã eu vou voltar com o pré-jogo, trazendo todas as novidades de Aparecidense e Fluminense e falando um pouquinho também sobre essa partida contra o Vasco da Gama
no final de semana. Minha gente, muito obrigado pelo carinho, pela sua presença aqui. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal do Fluminense, canal novo, canal Verde da Esperança. Eu conto com a sua amizade, com a sua parceria. Você pode me ajudar a crescer esse canal para trazer coisas melhores para você. Para você estiver em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta, você ter notícias frescas do Fluminense. Vai depender de você. Eu conto com a sua amizade, com o seu carinho, com a sua parceria, tá bom? Um grande abraço para você, uma grande terça-feira e a gente se vê amanhã no pré-jogo. Deus abençoe a todos. Saudações tricolores.